mercado está de olho nas chuvas do Rio Grande do Sul e no El Ninho, né, para avaliar possíveis impactos nas safras e também no preço dos alimentos. Por enquanto, a avaliação de que os efeitos ainda são pontuais, concentrados em algumas culturas, sem um sinal de choque de oferta a curto prazo. Mas mesmo assim, esse risco climático já começa a ser precificado e entrar nas projeções de inflação para 2026 e 2027. Assunto para a editora da Broadcast, Maria Regina Silva, que já aparece comigo em tela. Maria Regina, seja muito bem-vinda. Bom dia. Queria te perguntar, a gente acompanhou aquele desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, um impacto muito significativo, principalmente nas culturas de arroz, que provocou inclusive até uma reação bastante significativa do governo nesse mercado. A perspectiva, ela é similar ou menos significativa com essa perspectiva do El Niño? Olá, Vitor. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Vitor, por enquanto, o cenário traçado por especialistas com relação a essas chuvas aí, com relação aos efeitos que essas chuvas no Rio Grande do Sul podem ocasionar sobre os preços, com relação a esse super El Niño que é esperado para esse ano aí também sobre os preços, sobretudo de alimentos, ainda é um cenário de cautela. Mas, claro, é um risco que já está no radar e, como você já bem destacou, é um risco que começa a ser incorporado nas projeções de especialistas na hora ali de calcularem, de projetarem a estimativa, né, para a inflação, sobretudo inflação de alimentos. Bom, ali no Rio Grande do Sul, a gente tem, né, já nas últimas semanas, inclusive ontem, hoje, chuvas fortes, granizo, né? Isso acaba afetando, sem dúvida, os preços dos alimentos. E segundo os especialistas, além desse efeito aí da chuva sobre os preços dos alimentos, né, sobre as diversas culturas, sobre pastagens, com relação ao El Ninho, eles citam que o efeito ele acontece em 2 momentos, em 2 fases. Num primeiro momento, o efeito do El Ninho, ele pode até gerar, derrubar os preços, alguns preços de alimentos para baixo, à medida em que ele acaba acelerando o processo da colheita. E aí, claro, o produto pode chegar mais cedo às gôndolas, né, dos supermercados, e aí com um preço mais baixo em relação ao que se previa, né, já que a safra, neste caso, seria antecipada, a colheita seria antecipada. Agora, um outro ponto é que se esse El Ninho, né, tiver uma seca aí muito prolongada, que acontece? Os produtos, né, claro, pode acontecer uma perda de produtividade, a colheita pode ficar aquém da esperada, e aí o mercado já começaria a embutir isso nos preços, né, estimando aí uma quebra de safra. E aí preços de commodities agrícolas, né, sofreriam alta, e aí, consequentemente, isso seria repassado para os preços no atacado, sobretudo aqui, né, no Brasil, os índices de preços no atacado são especialmente GPDI, GPM, GP10, e aí depois, num segundo momento, isso afetaria a inflação oficial medida pelo IPCA. Bom, ali no Rio Grande do Sul, Vitor, um outro problema, na verdade, essa questão das chuvas, ela acaba afetando de imediato, como você também destacou muito bem no início da nossa conversa, né? O plantio de arroz, que aconteceu ali naquele momento em que você citou, daquele, como se diz, daquele estrago todo ali no estado por conta de chuvas, né? Mas também, de imediato, acaba afetando a cultura do trigo, né? Trigo bastante importante aí para produção, né, de vários alimentos, e aí acaba afetando em cheio a cesta do consumidor brasileiro. Mas, por enquanto, segundo os especialistas, é um risco. Claro, já há sinais de influências, principalmente dessas chuvas ali no Rio Grande do Sul, sobre alguns preços, mas com relação ao El Ninho, o quadro
ainda requer cautela, ainda não dá para mensurar qual de fato será o efeito desse fenômeno sobre os preços. Tanto que hoje, por exemplo, o Bradesco ele reduziu sua expectativa para o IPCA fechado em 2026 de 5,3 para 5%. Claro, aí é uma taxa que está ainda acima do teto da meta, que é 4,5%, mas o banco diz que essa alteração reflete, em boa medida, os resultados um pouco mais brandos da inflação, dos índices de inflação divulgados recentemente. Cito aqui o último, né, o atual, né, que foi o IPCA 15 de julho, que, além de ter ficado com um resultado abaixo do esperado, dentro do indicador, né, como a gente fala, né, a abertura do índice, os grupos que o compõem também apresentaram resultados mais baixos do que o esperado, elevando aí apostas de que essa inflação fechada em 2026 fique aí um pouco mais baixa, mas claro, o quadro é de cautela e sim, pode ser uma inflação, uma taxa de inflação que feche 2026 ainda acima do teto de 4,5%. Aí, claro, dificulta o trabalho do Banco Central. Quem sabe aí pode ser que nem tenhamos, né? Muitos esperam uma nova queda da Selic no Copom de setembro, mas tudo vai depender muito aí da evolução dos preços aqui no Brasil e, claro, também do exterior, Vitor. Certo, Maria Regina Silva, muito obrigado pelas suas informações. Maria Regina Silva, editora da Broadcast. Eu que agradeço. Até mais.